Boa noite, galera. Iniciamos mais um vídeo, a nossa aula de número 2, onde vamos trabalhar com as 3 operações que existem para conjuntos. Nós já aprendemos para números, para objeto número, nós aprendemos que existem as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação e vamos aprender no primeiro ano que vai ter logaritmação, 7. Já para conjunto só tem 3. Quais são? União, interseção e diferença. Vamos falar dessas 3 operações na aula de hoje, iniciando o compartilhamento com vocês. Aqui estamos nós, na nossa playlist do primeiro ano. Vamos... Vale a pena deixar isso aqui? Acho que não, né? Vocês estão me vendo. Eu deixo. Agora, se tem dúvida, eu vou deixar aqui no cantinho, tá certo? Vou deixar aqui no cantinho aqui da... Vamos lá. Então, a aula de hoje, nós trabalharemos conforme está previsto aqui na nossa relação, as 3 operações com conjuntos. Quais são? União, interseção e diferença, né? Então, o roteiro da aula de hoje, nós vamos resolver o problema da aula 1, que eu deixei lá no final da aula 1. Vamos falar mais informações sobre representação de conjuntos. Vamos falar da união, da interseção e da diferença. Vamos discutir a questão da comutatividade das operações. E vamos fazer, eu coloquei aqui 3 exercícios, mas na verdade vai ser mais que 3 exercícios, certo? Então, vamos lá. Indo lá para o problema da nossa aula passada, né? O problema da aula passada dizia o quê? Perguntava quantos subconjuntos de 2 elementos possuem um conjunto que tenha 10 elementos. Então, eu citei aqui um exemplo. Os elementos podem ser quaisquer, eu usei aqui essas letras, mas podia ser outros números e etc. Está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. E quantos subconjuntos de 2? Por exemplo, vai ter o subconjunto formado pelo A e pelo B, vai ter o subconjunto formado pelo A e pelo C, vai ter o subconjunto formado pelo D e pelo E. Pronto, se eu pegar todos esses subconjuntos, quantos são? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, para isso, eu listei aqui um conjunto com 0, um conjunto vazio. E o conjunto das partes é formado por apenas um elemento, um conjunto unitário, onde tem o único elemento presente é o próprio conjunto vazio, conjunto unitário. Aí listei, então, tem um elemento vazio nesse aqui. Já no segundo conjunto, que ele é unitário, só tem um elemento A, o conjunto das partes é formado pelo próprio conjunto B, que é unitário, e pelo conjunto vazio. Então, tem um vazio e um unitário. Já que o conjunto C, que tem 2 elementos, ele tem um conjunto vazio, um subconjunto vazio, 2 subconjuntos unitários formados pelos elementos A e B separadamente, e o próprio conjunto C, que é formado por 2 elementos. Então, se essa pergunta fosse feita, que eu fiz aqui embaixo, fosse feita para o C, a resposta ela teria um subconjunto de 2. Agora, se eu faço a pergunta para o D, quantos subconjuntos de 2 tem aqui o D? E aqui eu listei todos os subconjuntos do D. Quem são eles? Então, ele tem um conjunto vazio. Atenção, 3 conjuntos unitários, um só com A, outro só com B, outro só com C. Depois, 3 conjuntos com 2 elementos, um tem A e B, outro tem B e C, outro tem A e C. E, finalmente, o próprio conjunto D, que possui 3 elementos. Então, percebam que essa coluna daqui, atenção, hein? Deixa eu tirar esse daqui. Essa própria coluna aqui, ó, essa é a coluna dos caras que tem 0 dos conjuntos vazios. Essa é a coluna dos que tem um elemento. E essa é a coluna dos que tem 2 elementos. E outra coisa curiosa é que as linhas representam
o número de elementos do conjunto. Então, veja que essa primeira linha aqui foi para o conjunto vazio, 0 elemento. Essa segunda linha foi para o conjunto unitário. O conjunto unitário tem 1 elemento. Essa terceira linha aqui foi para o conjunto C, o conjunto com 2 elementos, esse conjunto aqui. E, finalmente, a quarta linha foi para o conjunto D, que possui 3 elementos. Então, se eu quero obter um conjunto com 10, eu quero chegar no N igual a 10. Eu quero descobrir esse cara aqui. Deixa eu apagar isso aqui, só para a gente não ficar interrompendo, né? Pronto. Então, o que eu quero, na verdade, é esse elemento daqui. Ou seja, um conjunto que tem 10 elementos e um subconjunto que tenha 2 elementos. Quem seria? Então, se eu preencher essa linha aqui até o final, eu vou chegar na resposta. E vou pegar aqui o triângulo de Pascal já prontinho aqui ele, ó. Sim, aí eu não falei, agora deixa eu apresentar a vocês. Esse conjunto de números aqui se chama triângulo de Pascal. Então, veja que são os mesmos números que eu botei aqui, ó. 1, 1 e 1, 1, 2, 1, 3, 3. Se eu continuar fazendo isso, eu vou escrever o triângulo de Pascal. E ele tem uma propriedade que é muito legal de ver, que é a seguinte. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 1 mais 3 dá 4. Então, cada elemento foi a soma dos dois que estão acima dele, o que está acima e o que está acima e à esquerda. Agora, por exemplo, se eu somo 3 com 3, dá 6. Se eu somo 4 e 6, dá 10. Se eu somo 10 e 10, dá 20. Se eu somo 8 e 28, dá 36. Então, esse triângulo é obtido através dessa maneira aqui, né? Então, eu quero saber o cara que tem n igual a 10, ou seja, que tem 10 elementos, e quero saber os subconjuntos de 2 elementos. Ou seja, chamei aqui da letra I, então 2 elementos. Aqui era o de igual a 0, igual a 1 e igual a 2. Então, a resposta, pessoal, está dada aqui. São 45 subconjuntos. Desses, e vale frisar que nós já sabíamos da aula passada que um conjunto com 10, ele vai ter 2 elevado a 10 subconjuntos, que tem 1024. Ou seja, se eu somar esse 1 daqui, mais esse 10, mais esse 45, mais esse 120, mais esse 210, mais esse 252, que veja que esse aqui é o maior de todos, né? Mais o 210. Veja que começa a repetir, ó. Mais 120, mais 45, mais 10, mais 1, pessoal, essa soma vai dar 1024. Se você tiver alguma curiosidade, possa fazer. Aí alguém pode perguntar, professor, mas eu estou lascado, né? Se eu quiser saber quantos subconjuntos tinha com um cara com 100, eu, pela fórmula, é bem rapidinho, eu só dizer 2 elevado a 100. E agora, para esse, eu vou ter que fazer linha por linha, é? Então, para chegar aqui no N igual a 100, né? Eu vou ter que ir linha por linha. Aí, se eu for, eu estou lascado, né? Porque vai dar muito trabalho. Então, uma dica que eu posso dar para gerar esse cara daqui é a seguinte, ó. Como é que eu cheguei nesse 45 aqui? Eu tenho que botar conjuntos, subconjunto com 2 elementos. Para a primeira opção de elemento, eu tinha 10 opções. Não é verdade? Já que eu tinha 10 elementos. Isso para o primeiro elemento. Para o segundo elemento, eu tinha 9 opções. Se eu multiplicar 10 vezes 9, pessoal, dá 90. Só que cada elemento foi contado 2 vezes. Se eu dividir aqui por 2, vai dar a resposta 45. Então, qualquer elemento aqui pode ser obtido dessa forma aqui, pode ser obtido assim. Por exemplo, como é que eu chego nesse 15 aqui? O 15 é para o n igual
a 6. Então, quantos subconjuntos dois elementos vai ter? Para o primeiro vai ter 6, para o segundo vai ter 5. 6 vezes 5, 30. Todo mundo foi contado duas vezes, divide por 2, chega em 15, que está aqui. Então, se eu quero chegar aqui no 100, que é a minha pergunta, eu tenho um primeiro elemento e tenho um segundo. Para o primeiro elemento, eu tenho 100 opções de número, já que tem 100 elementos. Para o segundo, eu tenho 99. 100 vezes 99 dá 9.900. Como eu contei todo mundo duas vezes, divido por 2, vai dar 4.950. Seria a resposta para 100. Então, eu ampliei a ideia, tá, pessoal? Então, agora, com essa ferramenta aqui, eu consigo responder mais. Mas eu podia mudar a pergunta e fazer mais observações. Quem quiser maiores informações sobre esse triângulo aqui, eu sugiro que vocês vão na minha playlist do terceiro ano e vão num assunto que é o binômio de Newton. É a aula número 9 da playlist do terceiro ano. Então, vocês podem assistir e lá eu vou falar um monte de propriedade muito legal a respeito desse triângulo de Pascal, tá? Que ele ajuda a gente a resolver, entre outros problemas, esse problema de subconjuntos que a gente acaba de resolver, ok? Prosseguindo com a nossa aula, vamos aumentar aqui um pouquinho. Pronto. A gente falou na aula passada que... Deixa eu colocar... Eu preciso desse espaço aqui, então deixa eu colocar para cá. Então, nós tínhamos um conjunto, podia ser representado de 3 formas, foi o que eu falei na aula passada. Ou seja, eu podia listar um por um os elementos. Seria uma primeira forma de representar um conjunto. São as representações de um conjunto. Eu poderia falar a propriedade que esses números, que os elementos desses números possuem, só que essa propriedade podia ser representada através da escrita, ou seja, português, no caso, ou essa propriedade também podia ser representada através da linguagem matemática. Isso foi o que a gente viu na aula passada. E também vimos que quando o número de elementos do conjunto for muito grande, estar de um por um seria um sofrimento imenso. Uma solução que foi encontrada para isso foi usar o símbolo reticências no final da listagem dos elementos antes da chave, tá? Se você fizer isso, você está indicando aqui, por exemplo, que o conjunto dos números naturais é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu só escrevi até o 8, mas está implícito na hora que eu botei esse símbolo aqui, que segue o 9, o 10, o 11, o 12, e segue infinitamente. Agora, uma novidade é que outra utilização possível para esse símbolo das reticências é quando nós temos agora um conjunto finito, mas ele é muito grande. É comum, nesse caso, escrever os primeiros, os últimos, e colocá-los ordenadamente. E entre esses primeiros e esses últimos, eu coloco o símbolo das reticências. Então, aqui são os primeiros, sim. Que conjunto é agora? Eu quero saber quem são os conjuntos. Qual é o conjunto dos números naturais maiores que 7 e menores que 86. Quem são os maiores que 7? 8, 9, 10. Aí eu só listando 1, 11, 12. O próximo seria o 13, o 14. Aí eu boto reticências, nosso símbolozinho mágico. E depois vou listar os últimos. Quem são? São menores que 86, tem o 83, que é menor que 86, 84, o 85. Isso aqui está errado. Isso aqui não faz parte do conjunto, não. Então, tá aí uma outra utilidade para as reticências. Representar uma quantidade finita, mas muito grande de elementos. E aí, agora, uma quarta representação do conjunto é através do diagrama de Venn. A gente vai ver que esse diagrama vai ser muito importante para fazer a operação de conjuntos. Então, uma nova forma de representação, que é muito adequada para a realização das 3 operações entre conjunto denominado diagrama de Venn. Nela, os conjuntos são colocados dentro de uma linha fechada com a forma qualquer. As mais usadas são retângulos, elipses
e circunferência. Mas se você quiser usar outra forma, pode. Observe o conjunto A. Então, o conjunto A tem 4 elementos. O 3, o 5, o 6 e o 9. Veja que todos os casos, eles são colocados dentro da linha fechada. Ok? Pronto. Agora, com o diagrama de Venn, eu estou habilitado. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Eu estou habilitado a fazer as operações, citar as operações de conjunto. Então, vamos lá. Então, nós temos basicamente 3 operações. Quais? A operação de união, que é simbolizada por parece uma letra U. Nós temos a operação de interseção, que é simbolizada por um U de cabeça para baixo. E nós temos a operação de diferença, que é simbolizada pelo mesmo traço horizontal que a gente representa a subtração de 2 números. Quando eu faço 2 menos 1, esse símbolo da subtração eu vou usar aqui na diferença de 2 conjuntos. E aí, qual é a ideia básica? A união representa a junção dos elementos. Eu vou juntar todo mundo. Então, ao juntar os elementos do A, que estão aqui dentro desse A, com os elementos do B, que estão aqui dentro do B, eu tenho essa região toda aqui, que seria a união. Já a interseção representa a ideia da região que pertence aos dois ao mesmo tempo, ou seja, a região comum, a região que pertence ao primeiro e ao segundo. Então, é muito comum associar a interseção com o conectivo e a união com o conectivo OU. Por quê? Porque um elemento pertence à união se pertencer ao primeiro conjunto ou ao segundo. Não tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo, basta um ou outro. Já um elemento pertence à interseção, se ele pertencer ao primeiro conjunto, que é o A, ou se ele pertencer aos... e ele pertença ao segundo conectivo central, é o E. Então, a região, o conjunto A, tem 2 regiões. O conjunto B também tem 2 regiões. E a única região comum aos dois é essa daqui. Essa região não serve porque só pertence a A. Essa região não serve porque só pertence a B. Então, é a região comum, é essa que eu vou pintar aqui no meio. E a diferença seria a ideia do que o primeiro conjunto tem a mais que o segundo. Então, qual é a região que esse cara tem a mais que o segundo? Então, ele tem 2 regiões. Mas essa região daqui, o conjunto A, essa região pertence ao A e não pertence ao B, que é esse segundo conjunto aqui. Então, o que tem A, né? Então, A menos B seria isso aqui. E se eu fizesse B menos A, vou usar aqui outra cor, seria essa região daqui. Que essa região é a região que pertence ao B e não pertence ao A. É o que pertence ao primeiro e não pertence ao segundo. Ou seja, o que o primeiro tem a mais que o segundo. Resumidamente, essas seriam as 3 ideias. Vamos agora para exercício, tá certo? Então, quem seria a união B? E vou já usar o diagrama de Venn como ferramenta de apoio, tá? Que é muito importante. Nós temos elementos... Quem são os elementos aqui? Ó, o A tem 5 elementos. 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O A tem 2 regiões. Onde é que eu vou botar o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6? Bem, o 5 e o 6 eu tenho que botar nessa região aqui, da direita do A, porque ela também pertence ao B, aqui, olha aqui. E o 2, o 3 e o 4, eu vou botar aqui na região da esquerda, porque essa região só pertence a A. Já terminando agora o B, o 5 e o 6 eu já botei aqui do B, agora falta botar o 7 aqui, nessa região que só pertence ao B. Então, com isso, estou respondendo as perguntas, né? Quem é a união B?
É a junção de todos eles. É o 2, o 3, o 4, 5, 6 e o 7. Eu pintaria essas três regiões aqui. Quem seria a interseção de A com B? Só o 5 e o 6. Quem seria A menos B? Tudo que está em A e não está em B, que seria o 2, o 3 e o 4. E quem seria B menos A? Tudo que está em B e não está em A. É o 7. E é engraçado perceber que essa região do A menos B, somada com essa região do B menos A, somada com a interseção, dá justamente a união dos três conjuntos. Essa é uma ideia básica que vai valer sempre a partir de agora. Então, nesse exemplo 1, nós mostramos um conjunto onde não deu nenhum resultado vazio aqui. Vou dar agora 2 outros exemplos em que vai dar resultado vazio em alguns deles, tá? Esse aqui é bem interessante, ó, porque nós temos o conjunto A formado apenas por números pares. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. E nós temos o conjunto B, pessoal, que é formado só por números ímpares. Então, eu não posso botar o 3, o 5, o 7 e o 9 aqui, porque essa região pertence ao A também. Tem que botar o 3, o 5, o 7 e o 9 aqui. Ou seja, a interseção é vazia. Se a interseção é vazia, a união é só juntar os 6 elementos do A com os 4 elementos B. Agora, o A menos B, tudo que está em A e não está em B, corresponde justamente ao próprio conjunto A. Porque todo elemento de A não está em B. E B menos A vai corresponder justamente ao próprio conjunto B. Porque tudo que está em B não está em A. Já que eles são, então a gente dá um nome para essa figura, essa situação, eu falo que os conjuntos A e B são conjuntos disjuntos, porque a interseção deles é vazia. Então, a maneira mais correta de usar o diagrama de Venn para A e para B, nesse caso, seria botar A e B sem nenhum elemento comum. Então, eu botaria o 2, o 4, o 6 e o 8, aqui o 10 e o 12, o 3, o 5, o 7 e o 9, sem nenhum elemento em comum. Então, veja que um deles deu vazio. Agora, indo para o exemplo 3, o exemplo 3 aqui eu vou apagar esse elemento e esse aqui. Então, imagine que o conjunto A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Veja que são todos números ímpares. E o conjunto B só possui 3 elementos. O 3, o 9 e o 15. Também são ímpares. Então, dá para perceber que todo elemento de B também pertence a A. Consequentemente, o A contém o B. Ou é a mesma coisa dizer que o B está contido em A. Na hora que eu vou fazer o diagrama de Venn desse exemplo, o A tem que ser o conjunto maior, porque ele contém, e o B tem que ser o conjunto menor, que ele está contido. Quem são os elementos do B? O 3, o 9 e o 15. Quem são os elementos do A? Além do 3, do 9 e do 15, que ele já está aqui presente, ainda tem o 5, o 7, o 11 e o 13. Consequentemente, a união B vai ser o próprio conjunto A, porque o A já é o maior conjunto, é o conjunto universo desse problema. A interseção de A com B vai ser o próprio B, é tudo que está nos dois, veja que essa região pertence aos dois conjuntos. Agora, A menos B é tudo que está em A e não está em B, seria essa região daqui. Que está pintada. Quem seriam os elementos? Seria justamente o 5, o 7, o 5, o 7, o 11 e o 13. São os elementos que complementam o B
para chegar no A. E se eu faço agora B menos A, pessoal? Se eu quero fazer os elementos que estão no menor e não estão no maior, isso aqui não existe, né? É vazio. Nenhum elemento que esteja no B, ele não está no A, porque todos os elementos do B estão em A. Consequentemente, esse terceiro exemplo aqui permite a gente definir o conjunto de diferença de outra forma, hein? Que seria o conceito de conjunto complementar. Que conceito é esse? É bem simples, ó. Veja que o A contém o B, né? O A é o maior, é esse conjunto aqui grandão. E o B é o menor, é esse conjunto aqui dentro. Então, se eu quero fazer A menos B, a resposta é justamente isso aqui que está pintado, né? É essa região aqui. Então, eu posso usar um outro nome agora, que legal. Veja que essa região que eu acabo de pintar, ela complementa, olha a palavrinha-chave, ela complementa o conjunto. Então, ela complementa o conjunto B para chegar no A. Então, eu falo que essa região é o complementar de B em relação a A. Tem simbologia que bota o B e o A assim. Tem outras simbologias possíveis. Eu vou usar basicamente essa. E outra coisa curiosa é se o conjunto A for o conjunto universo do problema, ou seja, nós explicamos na aula passada que o conjunto universo era o maior conjunto possível. Se o conjunto A é o maior conjunto possível do problema, então o complementar de B em relação a, ou seja, a diferença, vai ser simbolizada assim, pessoal. Olha que de uma maneira bem simples, ó. Um B com uma barrinha em cima. Tá mostrado aqui, ó. Ou seja, como é que eu leio isso aqui? Eu leio essa barrinha em cima com a palavra complementar. Eu leio complementar de B. Quem é o complementar de B? É o que falta para chegar no A. É tudo que está aqui fora. E aí vem uma informação bem básica em qualquer problema, que um conjunto qualquer A, unido com o seu complementar, ele sempre vai dar o total. Porque o que tem A e o que está fora de A formam justamente o conjunto universo. Aqui uma confusãozinha, porque esse U é de união e esse U aqui é de conjunto universo, tá? Aquilo que nós vimos no vídeo passado, tá? Então, beleza. Vamos agora resolver alguns exercícios aqui dessa lista. Eu peguei aqui, então, o problema 6 e o problema 12 da lista 1. A lista 1 ela tem 13 exercícios. Está disponível para vocês fazerem os 13. Nós fizemos os 3 primeiros na aula passada, tá? E vamos fazer agora o 6 e o 12. E no 6 eu vou fazer um bem facilzinho, ó, da letra A. Eu dou o conjunto A, tem 4 elementos, 1, 3, 5, 7. O conjunto B também tem 4 elementos, o 2, 4, 6 e 7. E o conjunto C tem também 4 elementos, 2, o 5, 7 e o 13. Eu quero saber a união B. Bem, é a junção, né? Então, vai pegar todos os de A, o 1, 3, 5, 7, e mais os de B. O 2, o 4, o 6 e o 7 eu não preciso escrever de novo, porque o 7 já apareceu aqui. Então, essa seria a resposta da letra A. Vou fazer agora um mais complicado, vou fazer aqui da letra K. Ele quer saber quem é B união C menos B interseção C. Então, vamos fazer o que está dentro do parênteses primeiro. Então, fazendo a união de B com C primeiro, quem é a união de B com C? É tudo que está em B ou conectivo ou, está em C também. Quem são eles? O 2 já apareceu, o 5, o 7 já apareceu e o 13. Pronto, essa é a união de B com C. Quem é a interseção de B com C? Então, fica fácil perceber que a interseção de B com C é o 2. E também o 4 não é comum, ou seja, não é comum o 7. O 2 e o 7. Então, se você agora faz B união C menos B interseção C, faz essa operação, você vai fazer esse menos esse. É tudo que está no primeiro é esse, menos o que está no segundo. Quem são os elementos que estão no primeiro, que é esse, e não estão no segundo? Quem são eles?
O 4, o 6, o 5 e o 13. Pronto. Então, essa seria a resposta da letra K. Então, esse mais elaborado já começa a ter, né, uma cara de questão de prova, essa letra K daqui. E na questão número 12, é perguntada, vamos fazer aqui, a união B, união C. Essa é fácil, a interseção é o que está nos três. Essa é a única região que pertence tanto ao A, quanto ao B, quanto ao C. A união dos três, quem seria? É pintar todo mundo que esteja dentro de qualquer uma, ou da primeira, ou da segunda, ou da terceira. O conectivo da união é ou. A união B, quem seria? Quem são os que estão no primeiro ou no segundo? Esses que eu pintei aqui estão no primeiro, e esses que eu vou pintar agora estão no segundo. Estou pintando. Então, essa região daqui é a região que pertence a A ou a B, ou seja, pertence à união de A com B. Beleza? E finalmente, finalmente não, A menos B agora, tudo que está em A e não está em B. Seria essa região daqui. Tudo que está em A e não está em B. Ignora C. C não aparece aqui, então ignoro como se C não existisse aqui. Esse agora aqui. A união B menos C. A união B, nós já fizemos aqui, ó. Se dessa região eu retirar, atenção, se eu, dessa região aqui eu retirar o C, quem é que eu vou pintar? Eu vou pintar toda aquela região que eu pintei anteriormente, mas não posso pintar ninguém do C. Essa seria a resposta dessa questão daqui. A união B menos C. E para finalizar, a interseção B menos C. A interseção B, pessoal, seria isso aqui. Como eu tenho que retirar o C, eu quero fazer esse conjunto menos o C, dessa região eu tenho que tirar tudo que tiver no C. Essa região, essa parte texturada tem duas regiões. Uma delas eu vou apagar, porque faz parte do C. Essa daqui, né? Eu vou apagar. Então, a resposta é só esse pedacinho aqui. Então, essa seria a resposta da letra desse último item. Então, isso já começa a ter uma cara mais de questão de prova, tá, pessoal? É isso aí. Pronto. Então, aula finalizada. Deixa eu parar aqui. Pronto, para vocês voltarem a me ver de forma completa. Bem, estão me vendo de forma completa agora. Falamos das três operações. Associamos união com o conectivo OU, interseção com o conectivo E. Então, para você juntar as coisas, você pega os que estão no primeiro ou no segundo. Para fazer a interseção, você vai pegar as regiões que são comuns. Ou seja, vai pegar a região que está, os elementos que estão no primeiro e, ao mesmo tempo, no segundo. Falamos, demos três exemplos básicos, quando, né, os conjuntos têm interseção, quando não tem, e quando um está dentro do outro. Aí, quando um está dentro do outro, o conjunto de diferença ganha um outro nome, que é o conceito de complementar. Essa foi a novidade. Falamos ainda de representação, as reticências são usadas tanto para conjuntos finitos como para infinitos, e como o diagrama de Venn foi útil para a gente fazer a operação, a união, interseção e diferença, as três operações entre conjuntos. Ferramenta muito útil. Então, agora façam os demais exercícios e nos encontramos agora na aula 3, que vai ser a última aula sobre conjuntos, quando vou falar de como é que calcula a quantidade de elementos da união de dois conjuntos. Galera, valeu, um grande abraço e até a nossa aula de número 3.